A gente tem previsões sobre a realidade, né? E a gente então vai para a realidade esperando que elas se confirmem. Se elas não se confirmam, a gente tem um erro de previsão. É um conceito super importante, um erro de previsão. Nesse momento que a gente tem um erro de previsão, que a gente toma consciência das coisas. Até o erro de previsão acontecer, está tudo funcionando no automático, né? Isso é um outro texto que eu vou botar aí embaixo, que é super importante para a gente entender sobre o nosso automatismo, né? The Unbearable Automaticity of Being. Enfim, mas é um texto bem legal para você entender como a enorme maioria das coisas que estão sendo processadas aí na sua cabeça estão sendo processadas sem você se dar conta, né? Que é uma noção de inconsciente, em última análise. Bom, mas aí beleza. Então, a gente está olhando a realidade e a gente tem erros de previsão da nossa hipótese, da nossa hipótese de como que a realidade tem que funcionar. Quando a gente tem erros de previsão, aí a gente toma consciência disso e o que a gente faz? A gente tenta adequar a nossa hipótese à realidade. Esse é o trabalho da vida, essencialmente, adequar a nossa hipótese à realidade. E aí, para isso, tem dois caminhos básicos, né? Ou você muda a hipótese ou você muda os dados da realidade. O que é mudar os dados? É fazer alguma ação, por isso inferência ativa, uma ação motora, né, um movimento que vai tentar adequar os dados, os inputs sensoriais que você está recebendo da realidade, adequar eles à sua hipótese, entendeu? Então isso acontece o tempo inteiro, sem parar, a gente está o tempo todo tentando adequar os dados, né? Adequar os dados ao que a gente suporia ou, quando possível, modificar a hipótese, modificar os dados, para conseguir juntar o que é previsto com o que está entrando. Esse é o resumo da história, né? Então tá, mas aí quando a gente começa a pensar sobre o nosso funcionamento, a gente se pergunta que hipóteses são essas que a gente tem. E a gente tem algumas hipóteses muito fundamentais que não podem ser revisadas. Isso é uma parte muito importante dessa história que tem a ver tudo com o que a gente vai falar no final. Vai chegar lá, vai rolar, você vai entender. Porque isso tem a ver com como a gente entende que a gente tem que ser amado, por exemplo. Mas a gente vai chegar lá, tá? Antes, a gente tem hipóteses fundamentais que a gente não consegue, a gente não pode revisar. Então, por exemplo, eu vou dar esse exemplo hoje, que é um exemplo fácil de entender, eu não posso revisar a hipótese da minha hidratação. Eu tenho que estar hidratado, né? Então isso tem a ver com uma hipótese homeostática básica, assim, né? Tem uma zona de equilíbrio homeostático, homeostase são as zonas de equilíbrio do nosso funcionamento. Tá aí embaixo também os vídeos nos quais eu falo sobre isso. Mas essencialmente é isso. Tem uma zona de equilíbrio homeostático na qual eu tenho que estar, né? Então eu tenho que estar hidratado, o equilíbrio entre sais e coisas e tal, no meu corpo tem que estar funcionando numa faixa, numa zona. Eu não posso revisar, falar, não, agora eu não vou mais tomar água. Você não pode revisar essa hipótese, tá bom? Isso é muito importante, essa parte, porque a gente vai falar na frente. A gente não pode revisar algumas hipóteses. Entre elas a sede, por exemplo, né? Mas então, quando eu começo a desviar o meu equilíbrio entre sais e coisas e tal dentro do meu corpo, eu começo a sentir sede, né? E aí eu tomo consciência disso. Antes eu não estava tomando consciência, tá? Isso estava acontecendo no fundo, automaticamente. O meu corpo tem regulações autônomas que vão tentando dar conta da coisa, mas quando não funciona, você sente, né? E quando você sente sede, né? E aí você sente sede e você pensa, desviei da hipótese, os dados sensoriais que estão entrando aqui, minha boca seca, dado sensorial, são distintos da minha previsão, né? Os dados sensoriais de hidratação são distintos da minha previsão, que tem que estar hidratado. E aí você então pensa, posso revisar essa hipótese? Não posso, então eu tenho que revisar os dados. Como é que você revisa os dados? Você faz uma ação no mundo, ou seja, você busca um copo d'água. Entendeu? Então essa ação no mundo vai tentar juntar o input sensorial com a necessidade homeostática. Essa ação no mundo tem o nome de alostase, né? Alostase, né? Então alostase é o que a gente faz no mundo, as milhares de coisas que a gente faz para tentar igualar os dados sensoriais com a hipótese homeostática, com a necessidade homeostática, com a hipótese básica. Se quiser ver isso de novo, que essa parte é fundamental. Então tá. Então, alostaticamente falando, eu tenho que fazer alguma coisa para juntar os dados que eu estou recebendo com a minha necessidade de hidratação, tá bom? Como eu estou aqui no meu consultório agora, eu sei que tem uma garrafa d'água na pia da cozinha, né? Então, só que eu não estou lá, né? Então, meus inputs sensoriais me dizem, você não está lá, você não está com um copo d'água na mão, você não está com a garrafa na mão. Tem um erro de previsão muito grande acontecendo. Então, eu tenho que usar as minhas unidades motoras para aproximar os meus dados disso que resolveria meu desvio homeostático, entendeu? Então, eu vou fazer o quê? Me levantar e caminhar até lá. Esse é o resumo da vida. A gente vai ter que fazer alguma coisa no mundo para satisfazer as nossas necessidades básicas. Isso serve para tudo, absolutamente tudo. E o nosso mecanismo de ida para isso é o nosso sistema de busca, né? O nosso buscar, né? O nosso sistema dopaminérgico, que eu falo sempre,
Se você quiser entender as 7 necessidades afetivas fundamentais e a busca, está aí embaixo, 7 afetos fundamentais e também o manual mínimo dos afetos para a gente entender o que é essa busca de todas as nossas necessidades emocionais. A busca passa pelo caminho para a resolução de todas elas e para as nossas necessidades fisiológicas mais básicas também. Então, eu vou tentar igualar os meus dados sensoriais com a minha hipótese. E aí eu vou para lá e consigo fazer isso, né? Então, eu fiz esse aprendizado, eu já sei andar, é um aprendizado que eu já constituí, né? Que está rolando, a gente não vem com ele de fábrica, mas a gente aprende ele e ele é automático. Eu não preciso pensar como é que eu vou andar, entendeu? Eu não penso um pé e tal, dizer que, né? Eu tenho um bebê agora de 7 meses que está aprendendo a sentar. E é maravilhoso pensar que sentar não é natural. Assim, ele está lá fazendo uma série de inputs de previsão e erros de previsão que funcionam na coluna dele, nos intercostais, não sei lá, nos músculos todos, e que acontecem no nível neuronal de previsão para estar sentado e erros de previsão e ajuste da hipótese e ajuste motor, que acontecem sem ele pensar, que acontecem sem você pensar. Se você está sentado, você está fazendo uma série de coisas que estão acontecendo sem você pensar. E esse livro é muito legal, esse livro que eu mostrei, porque ele explica isso no nível neuronal mesmo, né? Os neurônios, tem neurônios de previsão, neurônios de erro de previsão, neurônios de ajuste. É lindo, assim, como que isso acontece. Isso tem tudo a ver com o nosso sofrimento na vida. A gente prevê uma coisa e a gente não consegue ajustar as nossas hipóteses e a gente sofre com isso. Bom, mas enfim, eu fui até a cozinha, consegui pegar água, não fui, mas suponho que eu fui, consegui pegar água, tomei a água, e aí, quando eu tomei a água, o meu input sensorial se encontrou com a minha necessidade homeostática, resolveu o erro de previsão, voltei para a minha zona de homeostase, de hidratação, todos estamos bem. Então, importante, homeostase, alostase, tá? Homeostase é a zona de equilíbrio, alostase é o que a gente faz para resolvê-la. Beleza, esse nosso exemplo acho que serve para compreender muita coisa nessa história, e aí a gente vai, mas se você quiser estudar mais, os vídeos estão embaixo. Mas bom, e aí a gente vai pensar agora sobre o amor, né? A gente vem ao mundo com uma necessidade de amor, né? Uma necessidade de vínculo muito forte, né? Essencial, uma necessidade básica, como várias outras, mas a necessidade de vínculo é uma das mais importantes que a gente tem, especialmente no começo da nossa vida. E então a gente tem uma homeostase para ela também, entendeu? A gente tem um reloginho homeostático para ela, sacou? E assim como a hidratação, a gente não pode revisar essa hipótese, a gente não pode, especialmente criança, mas nunca pode, na verdade, no final das contas, dizer eu não preciso de amor. A gente não pode dizer isso, tá? Infelizmente a gente não pode dizer, eu vou ficar sem amor, especialmente um bebê. Ele não pode dizer, eu vou ficar sem acolhimento, sem cuidado, sem amor no sentido geral. Ele não pode dizer porque senão ele morre, né? Então, essa hipótese não é revisável, sacou? Então, o que ele tem que fazer é conseguir, quando ele se sente desamparado, desamado, vamos dizer assim, ele tem que conseguir, um bebê, uma criança e a gente tem que conseguir fazer alguma coisa para que os inputs sensoriais que dizem para a gente que a gente está sendo amado se aproximem dessa previsão, né? Então, de cara, a gente vem com algumas respostas alostáticas que são filogenéticas, que são da nossa espécie, tipo gritar, todos os mamíferos fazem esse grito de socorro, que tem a ver com o pânico, que tem a ver com a dor que você sente, a impressão de morte, o pânico e o grito que a criança faz, que o bebê faz, que qualquer filhote faz. Cada um com a sua frequência, né, diferente, porque cada um tem o aparelho vocal distinto, mas no final das contas a descarga de dor é similar, o sistema de dor é similar, a descarga que acontece é similar em todas as espécies de mamíferos, e aí você grita. Isso é uma resposta, vamos dizer assim, alostática instintiva, básica, né, que a gente vem com ela de fábrica. Ela é prevista para tentar resolver a coisa no começo da história, quando você ainda não entendeu como é que o seu objeto de amor, como aquela pessoa que vai fazer a satisfação da sua necessidade, como é que ele funciona. À medida que você vai vivendo a vida, nesses primeiros meses, você vai constituindo aprendizados sobre como o seu ambiente funciona. E essa é a parte mais importante do que a gente vai falar, talvez. Você vai constituindo aprendizados sobre como o seu ambiente funciona, né? O seu ambiente quer dizer a sua família, especialmente sua mãe nesse primeiro momento, como é que ela faz, como é que você faz para ela te dar amor, né? E aí, então, você vai constituir aprendizados alostáticos nesse momento sobre a satisfação da sua necessidade homeostática de ser amado, sacou? Então, você vai constituir esses primeiros aprendizados em repetição, né? Não é assim que acontece, você vai repetir. Então, se eu faço assim, dá naquilo, se eu faço assim, dá naquilo outro, se eu faço assim, meu Deus, não sei como é que é e tal. Nesse momento aí, lembra, você não pode revisar essa hipótese de amor, então você tem que lidar com da necessidade de ser amado, homeostática, então você tem que lidar com esse objeto que você tem. Isso é o melhor que você pode fazer, você tem que fazer, você não tem outra opção, senão você morre, entendeu? Então, o fato de você estar vivo aí quer dizer que você conseguiu lidar com isso, né? Senão você teria realmente morrido. Sem amor, a gente morre. Algum amor. Pode ser pouco, mas algum amor a gente tem que ter recebido, senão a gente morreu, essencialmente falando.
no começo da história, né? Então tá, beleza. Então você conseguiu adequar de alguma forma alostaticamente o seu sistema, você conseguiu fazer adequações alostáticas para esses aprendizados funcionarem em relação a esse ambiente, entendeu? Que você tinha. E você automatizou, né? Você automatizou, assim como eu automatizei a ida até o caminhar, né? O andar, o estar sentado, você automatizou todas essas coisas. E você aprendeu nesse sentido que a sua necessidade de ser amado vai ser resolvida nesse ambiente, nesta dinâmica, nessa formulação do seu sistema de vínculo, de encontro, de amor, né? Então você criou essa lógica, essa forma. Então tá, então você pensa assim, quando eu tenho necessidade de ser amado, quando essa necessidade aparece, como quando a necessidade a sede, né? A necessidade de hidratação aparece, é assim que eu resolvo, é assim que eu faço. Só que você não pensa isso, percebe? Isso está automatizado, você vai, né? Esse é o resumo da nossa ópera, mais importante de entender. Você não pode revisar a sua hipótese da sua necessidade de ser amado, né? Ela é uma revisão impossível de se fazer, algumas outras a gente até pode revisar, mas essa não dá para revisar de fato. E você tem um aprendizado constituído, automatizado, que a gente poderia chamar de inconsciente, né? Está automatizado. Então, quando você sente essa elevação de tensão aqui, se desvio homeostático acontecendo, tipo um abandono, uma solidão, uma coisa assim, você automaticamente busca algo que seja similar àquilo que você aprendeu para satisfazer isso. Ou seja, objetos no mundo que te lembrem essa modalidade de satisfação. Isso implica que você vai namorar alguém igual ao seu pai ou sua mãe? Não, não é assim, não é ser então, né? Mas isso implica que existe uma lógica aí que acontece, de repetição. Né? Várias vezes a gente teve objetos diferentes, né? Teve pai, mãe, vó, tio, cuidador e tal, então essa lógica assim esse aprendizado não é tão direto, ele tem a ver com várias coisas desse ambiente, mas a gente pode pensar que existe um aprendizado que aconteceu aí sim, entendeu? Então, o que acontece é que na idade adulta, quando você sente essa elevação de tensão, o que você vai fazer? Você vai buscar um objeto similar àquele que tem uma lógica similar ao seu aprendizado, só que você não vai pensar isso, percebe? Agora, importante, você não vai pensar eu quero achar alguém igual a minha mãe que vai me abandonar, ou igual ao meu pai que vai me abandonar daquela maneira, vai me humilhar daquele jeito, vai me obrigar a ser perfeito para ser amado e tal coisa. E que vai se desapontar comigo cada vez que eu não for perfeito. Então eu vou procurar essa pessoa que esteja sempre em vias de me abandonar como eu sentia que minha mãe estava. Você não pensa isso. Quando você vê algum objeto no mundo que te lembre esse troço, você fala, é ali que eu preciso ir para tentar assegurar minha necessidade de ser amado. E aí a gente vê, então, algumas hipóteses acontecendo na nossa idade adulta. Vamos a elas. A primeira delas é essa que eu acabei de descrever, você encontra um objeto similar ao seu. E você estabelece narrativa de repetição. E aí o interessante disso é que ao longo da vida, essa é uma parte também muito importante dessa história, ao longo da vida você fez esse aprendizado automatizado, que não tem mais representação, nesse sentido que ele não está mais no córtex, ele não tem, porque ele foi feito nos primeiros anos da sua vida, seu hipocampo não estava amadurecido, que é o lugar onde faz memória episódica, não estava amadurecido, então ele é só uma memória de procedimento, você repete, isso é bem importante, tá? Nos 3 primeiros anos a gente não faz memória episódica, então isso é o que o Freud falava dessa amnésia infantil, ele tentava entender através do recalque, mas enfim, tudo bem. A gente não assenta memória episódica, a gente faz memória de procedimento, como andar, por exemplo, é uma memória de procedimento, então seu procedimento para resolver sua necessidade de ser amado é assim, né? Acontece assim. E bom, beleza. Então você vai repetir isso, só que ao longo da sua vida você recebeu uma série de narrativas sobre o amor, né? O amor que é esse troço que vai resolver essa sua falta, esse seu buraco, né? Vai te fazer ser feliz e tal. Essas narrativas, elas aconteceram em momentos de memória episódica, né? Então você viu os filmes que você viu, você olhou as histórias que você olhou, leu as histórias que você leu, né? Viu os eventos que você viu no mundo, e aí você construiu a narrativa do grande amor, como a gente falou no vídeo passado, por exemplo, sobre o romantismo. Tá aí embaixo também, se você quiser olhar. Então, num campo consciente seu, tem a narrativa do grande amor. Então você pensa, putz, tem a narrativa do grande amor, eu vou encontrar isso lá. A falta está aqui, tá? A falta homeostática, né? Da necessidade de ser amado, está aqui. E aí você pensa, eu vou encontrar o grande amor para resolver isso. Só que, automaticamente, está funcionando em você um outro sistema de procedimento, né? Que é de buscar aquilo que é similar àquela forma, aquele formato, aquela dinâmica que você aprendeu lá embaixo, lá atrás, né? Lá embaixo, porque está no fundo, né, da história, mas lá atrás, né? Então, você tem essas duas maquininhas funcionando, e você acha esse objeto que estranhamente te leva a ele, que te atrai, que te captura. A quantidade de vezes que eu escuto isso é aberrante. Tem alguma coisa ali que eu não sei o que é, que me leva para lá, né? Que é justamente essa memória que está dada, que não é, você não consegue realmente processar o que é, mas lá está capturado. E aí você tem um desapontamento da narrativa do grande amor, porque vai dar errado, a pessoa vai embora, ou ela vai dizer que não quer uma história monogâmica, ou ela vai dizer que não está pronta agora, ou de repente ela vai sumir, tudo aquilo que vocês sabem que acontece, né?
E que sempre acontece. Sempre acontece. Se eu dissesse para vocês a quantidade de vezes que eu vejo isso acontecendo, é bizarro, é incrível. Mas enfim, vamos lá. Isso acontece assim, essa é a hipótese primeira, né? Que é assim, você busca objetos similares. Aí tem outras duas hipóteses que é com objetos diferentes, vamos dizer assim. Uma você encontra, a hipótese B, você encontra objetos diferentes, eles se interessam por você, esse objeto que parece, né, bacana, legal e tal, coisa, ele fala, pô, quero namorar você, tô interessado por você, ou assim, ele te dá alguma atenção, ou ela, enfim, o que seja, e você, por alguma razão, não acha aquela pessoa interessante. Tem alguma coisa ali que eu não sei o que é, mas não me atrai. Aí eu escuto também muito isso. Mas não me senti atraído, não rolou aquela coisa, não rolou aquela química, né? Não rolou aquela química, no sentido, faz sentido, né? Rolou uma bioquímica mesmo. Mas não rolou aquela química, não rolou aquele frio na barriga, né? As borboletas e tal, não rolou, né? O que quer dizer isso? Por que faz rolar? Faz rolar, essa sensação do rapto está justamente ligada a ver esse objeto que te lembra aquele objeto lá de trás, né? Te lembra de alguma forma, mas não te lembra episodicamente, né? Te lembra por impressão, como o Vicente, meu filho, quando vê a flor passando, a mãe dele passando, ele faz assim, ele fala, cadê ela? Onde é que ela vai? Isso está registrado lá nele, né? Esse modo de ser desse objeto, esse objeto que é essa pessoa. Enfim, então, magicamente, esse objeto não te atrai. Isso é uma encrenca, porque não dá para você se convencer a ser atraído por esse objeto. Não é essa a resposta, né? Você se forçar a se interessar por quem não te interessa. Não funciona assim. Não desejar quem você não deseja, né? Não funciona assim. Mas essa é a hipótese B. Mas a gente vai pensar saídas daqui a pouquinho, melhores talvez. Que tem a ver com tudo isso que a gente está falando, na verdade. Mas essa é a hipótese B. A hipótese C, então, é que você encontre alguém e, de alguma forma, você consiga fazer algum laço ali com essa pessoa, estabelecer algum vínculo, alguma coisa te interessa ali e tal, só que você desconfia, porque essa pessoa fala que te ama, né? E você fala, tem alguma coisa errada aqui, né? Ela está dizendo que me ama, ela é legal, ela é bacana, ela está aqui, ela está se declarando, ela vem, ela volta, ela não some, ela se mantém, essa pessoa, que coisa esquisita, né? Então, das duas, uma, né? Dentro dessa hipótese C, das duas, uma. Ou ela está mentindo, para mim, não é verdade que ela me ama, o que é maravilhoso, né? O que levaria alguém a mentir, né? Bom, pode ser para transar com você, mas depois que transa, continua mentindo, mas continua mentindo. A pessoa tá há um ano mentindo para você, ela tá mentindo que te ama e tal. Por que levaria alguém a fazer isso, né? Essa paranoia é muito interessante, eu acho sempre bem interessante. Então tá lá, ela tá mentindo, e o que faz muito pouco sentido em geral, né? E a outra hipótese é que ela acha isso, não é mentira, mas ela vai perceber o engano dela, que eu não mereço ser amado, na verdade. E por que você está pensando isso? É um problema de autoestima, de novo? Você pode chamar assim se você quiser, tudo bem, mas é um descompasso entre o seu aprendizado e a dinâmica que está acontecendo, ou seja, é um erro de previsão, entendeu? E aí a gente volta lá atrás no nosso negócio. É um erro de previsão. E aí o que você faz nesse momento aí é que você tenta adequar o que você entende que vai satisfazer o seu aprendizado alostático para a satisfação da sua homeostase com o que está vindo, com os inputs, com os dados sensoriais, e não é aquilo, é um erro de previsão constante. Não é assim que funciona o amor para mim, não é assim que funciona, tem alguma coisa errada aqui. E a gente faz vários absurdos nesse sentido aí para tentar adequar os inputs que estão chegando com o que você aprendeu, que são os caminhos alostáticos para satisfação disso, né? Então a gente é agressivo, a gente é estranho, a gente fala, alguma hora essa pessoa vai embora, vamos ver como é que vai acontecer. E a gente faz, estranhamente, esse processo de adequação o tempo inteiro, né? Então a gente é agressivo, a gente é esquisito, a gente some, a gente fica com muito medo, a gente, né, tem uma porrada de erro de previsão acontecendo. Não é assim que funciona a realidade, não é assim que funciona o amor, do jeito que eu conheço. E aí você pode chamar isso de um problema de autoestima, mas eu considero que isso é um problema de aprendizado, entendeu? Um problema, de fato, de aprendizado inconsciente, né? Mas é um problema de aprendizado, que você não consegue compreender que a realidade pode operar de outra forma. Ela pode operar de um jeito diferente, né? Então você busca uma realidade, várias vezes, de maneira inconsciente, você busca uma realidade similar à sua realidade, que tenha menos erros de previsão, entendeu? Que esteja próximo de como funciona o seu processo de satisfação da necessidade de ser amado. Você busca algo que seja próximo a isso. Você fala, bom, eu quero chegar àquilo que é próximo e eu me sinto mais tranquilo ali de alguma forma. Tem menos erros de previsão, é horrível, eu sou maltratado, ghostings e coisas e tal, relacionamentos abusivos, mas
Tem menos erro de previsão, eu sei como aquilo funciona. Aqui é uma série de imprevisibilidades. Aqui eu não sei como é que isso vai acontecer e isso eleva muito a atenção dentro de você. Você não sabe se você vai conseguir satisfazer, literalmente você não sabe se você vai conseguir satisfazer a sua necessidade de ser amado ali ou se vai ser abandonado do jeito que você nem conhece, né? Então, é muito assustador, é muito ameaçador. Então, dá para entender isso assim, porque concretamente encontrar alguém que te ame é mais ameaçador do que encontrar alguém que te trate daquele jeito que você está acostumado a ser tratado, teve acostumado lá atrás. É mais ameaçador mesmo, porque você não consegue compreender aquela realidade. E não compreender é muito assustador, né? Porque a gente não sabe o que pode vir de lá, né? Como eu disse, o maior problema que a gente enfrenta é a distância entre a nossa hipótese e o que está se apresentando como sinal. Então, isso é um problema para a gente, sério. Então, o que a gente pode fazer para enfrentar isso? Primeiro, tudo isso que eu acabei de falar, compreender como é que você funciona. Como é que a gente compreende como a gente funciona? E aí isso tem tudo a ver com o nosso processo da autoescrita. Não só da autoescrita, mas da autoescrita. Isso é o que a gente faz basicamente na autoescrita aqui nesse canal, né? Se quiser conhecer a autoescrita, clica aí embaixo sobre a autoescrita. É um processo de pesquisa de si mesmo para compreender os nossos sistemas de repetição e aí pensar outras saídas. Mas então tá, como é que você compreende isso? Você percebe, você tem que conseguir perceber a sua repetição. O primeiro passo é esse, não é falar da sua mãe, o que minha mãe fez, deixou de fazer, isso importa menos, a sua mãe em si, o seu pai em si, isso não é a questão. Através do seu modelo de repetição, a gente consegue imaginar, supor, construir, inferir, vamos dizer assim, um sistema de aprendizado, né? Um aprendizado que foi feito, né? A gente consegue pensar sobre isso. Qual lógica você aprendeu? Eu chamo isso de enunciado narcísico na autoescrita, né? Qual que é o seu enunciado desse momentinho lá? Qual a lógica que você aprendeu da sua formulação de como o vínculo funciona, de como a satisfação da sua necessidade de ser amado funciona? Que lógica é essa que você carrega para a vida, né? É isso que você tem que conseguir entender. Quando você consegue entender e ter muita clareza de como ela se repetiu ao longo da sua vida trocentas vezes, e ela provavelmente se repetiu, quando você consegue perceber essa repetição acontecendo, no momento que ela ocorrer de novo, e ela vai ocorrer de novo, e isso é muito importante que você tenha alguma paciência com você, porque ela vai ocorrer de novo, porque como eu disse, ela é automática, você tem que compreender que ela está acontecendo. E aí você vai falar, ah, tá, é isso que eu estou fazendo de novo. À medida que você repete essa compreensão de que ela está acontecendo, você está construindo um outro aprendizado, percebe? Né? Você está conseguindo olhar para ela e perceber que ela está acontecendo. Você não vai conseguir parar ela antes, tá? Você não vai conseguir desejar pessoas legais a princípio e bacanas e tal. Isso não vai acontecer assim. É importante que você entenda, não vai acontecer assim, então tenha paciência e consiga, num campo assim ideal, rir de si mesmo, né? Compreender que isso aí é o que você tem agora. Então, essa coisa de você tem que ter mais autoamor, você tem que ter mais autoestima. Se você está ouvindo isso não faz sentido assim, porque eu vou repetir, é um aprendizado inconsciente, sabe? Está automatizado. Então, à medida que você vai conseguindo perceber essa repetição acontecendo, você tem chance de aos poucos, conseguir perceber a repetição antes que ela de fato aconteça, né? Então você fala, lá vou eu de novo, lá vou eu de novo, lá vou eu de novo, e você não precisa mais ir. É claro que às vezes você vai acabar indo de novo, isso acontece assim. Quanto mais você se sentir em desvio homeostático, mais você vai buscar os automatismos. Também é assim a vida. Quanto mais risco a gente está, mais a gente busca respostas primárias, né? É mais automático, mais reflexo, tá? Então, entenda que é assim. Mas, se você consegue aos poucos perceber, aos poucos também, esse sistema que parecia mágico, estranho, uma espécie de condenação do destino para você, ele vai ficar exposto. E aí ele vai perdendo um pouco da graça, vamos dizer assim. E você pode ter alguma preguiça em relação a ele. E aí, paralelamente a isso, você pode tentar construir campos de vínculo e de amor que aconteçam por outras vias, por outras narrativas, vamos dizer assim. Que não precisem passar nem por essa repetição e nem pelo amor romântico, né? Que é essa grande narrativa. Então você pode construir outros campos de vínculo, tipo amigos ou coisas assim, ou pessoas com as quais você possa conversar, ou pessoas que te compreendam, né? E você aos poucos vai se sentindo compreendido, você vai entendendo que talvez assim não tenha nada de errado de fato comigo, que eu tenho que fazer essa coisa aqui desse mesmo jeito sempre. E aí, paralelamente, você consegue, isso leva muito tempo, mas você pode levar muito tempo, mas você consegue perceber a sua repetição e se sentir um pouquinho mais amado aqui. Então, o seu desvio homeostático da necessidade de ser amado, ele vai diminuindo um pouquinho. Que campo de vínculo você vai construir nesse mundo de hoje, eu não sei dizer, depende de cada pessoa, é um processo. Mas se a sua necessidade homeostática diminui um pouquinho aqui, o seu risco aqui diminui também, e você está menos sujeito, então, a fazer essa repetição, né? E aí, aos poucos,
com esses dois caminhos acontecendo, talvez você possa se interessar por alguém que não seja similar àquele seu objeto original lá, porque a essa altura você vai ter constituído outros aprendizados de como que a sua satisfação da necessidade de ser amado pode funcionar. Mas você precisa construir outros aprendizados. Como eu estou dizendo, é um problema de aprendizado. Você precisa construir outros campos de vínculo, né? Percebendo a repetição e construindo outros campos de vínculo. Senão você não sai disso. Não adianta você tentar enfiar a goela abaixo a ideia de que você tem que se auto-amar.